Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Agradecemos o dia que o Senhor nos deu. Agradecemos a bondade do Senhor que é sobre a nossa vida. Agradecemos o cuidado do Senhor que tem sido sobre a nossa vida. Agradecemos os livramentos que nós percebemos que ocorreram na nossa vida. E ainda aqueles que nós não vimos e o Senhor estava nos guardando. E guardando os nossos filhos, as esposas, os maridos, os nossos lares. Agradecemos a vida de alguns irmãos que estavam enfermos e hoje estão voltando para a igreja. O David, pai, o Vinícius, e outros irmãos que estavam enfermos e estão voltando para a casa de Deus. E queremos colocar no trono da graça de Deus a vida do Jonathan, da Islane e da Luna que estão enfermos. Estão precisando, ó Deus, do teu cuidado. O médico, ele pode prescrever a medicação, mas quem cura é o Senhor. Nós colocamos a vida da mãe da Daniele, o trono da graça de Deus. Irmã Mazé, que está se recuperando de uma enfermidade, e nós cremos que ela será curada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a vida de todos que estão aqui nessa noite, pedir que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família aqui reunido, cada família aqui representada. Nós queremos agradecer ao Deus amado de todo o coração, porque o Senhor é bom conosco, embora não mereçamos. Nós queremos agradecer de uma forma especial porque o Marquinho veio nessa noite, Senhor. Tu sabes o quanto, ó Deus, a presença dele aqui alegra o nosso coração. Mas nós sabemos que o Senhor está muito mais feliz do que nós. Porque o Senhor o ama muito mais do que nós e com um amor perfeito. Nós queremos agradecer por ele estar aqui conosco nessa noite. Nós queremos agradecer pela vida de cada um que entrou aqui e pedir a bênção do Senhor e o cuidado sobre aqueles que ainda estão a caminho, que possam chegar aqui em paz, e que aqui, ó Deus, juntos, reunidos em teu nome, possamos adorar, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui na frente a gente vê vários irmãos que, como o pastor falou, alguns estavam enfermos, estão retornando. A gente fica feliz pelos irmãos. E alguma irmã que estava ausente, a gente estava só copiando. Nós ficamos felizes também pela presença do presbítero Marquinhos aqui na igreja. Ficamos felizes mesmo. Você sabe disso. E nós oramos também. Tá? Aos irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, como diz o Salmo 122. Tenha com toda a certeza, coloque no coração de vocês. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor para render graças. Porque nós somos felizes, porque a graça do Senhor nos alcançou. Nós não temos como mensurar o preço que foi pago, mas a graça nos alcançou. E nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós temos que a vida eterna, junto com Jesus Cristo. Essa é a maior bênção que nós podemos ter aqui na vida terrena, que vai nos garantir para estar na glória, juntamente com Ele, e render graça a Ele todo dia, para todo sempre. Glória a Deus por isso. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos nessa casa que professa o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele é suficiente. Ele nos transborda de felicidade e de esperança da vida eterna. É somente Ele, não tem outro. A vocês que chegam nessa igreja, tomem cuidado. Vou avisar para vocês. Está com um tempo que eu não digo. Você vindo uma vez, é visitante. Na segunda vez, ainda é visitante. Cuidado. Na terceira, você vai ver que aqui é diferente. E você vai se fixar, enraizar nessa igreja. Porque ela é pequena, mas é grande de recepção, grande de carinho, grande de amor de Cristo por nós, que transborda para a gente. Quando nós vemos aqui para fazer o culto de adoração ao Senhor, e dia de terça-feira, o culto de oração,
você vai ver que é diferente. O público é pequeno, mas é guerreiro. É forte. Amém? Vamos fazer uma leitura responsiva do Salmo 103. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos os versículos pares, que fala sobre a misericórdia de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. A igreja. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os teus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre todos. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, rendemos graças a Ti. Te agradecemos por estar na Tua casa. Te agradecemos pela Tua graça ter nos alcançado. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor a Ti, Pai. Seja conosco no dia de hoje, na noite de hoje, nesse culto. Que a Tua palavra possa nos alcançar, que ela possa germinar e crescer nos nossos corações. E assim nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então convido os irmãos para juntos louvarmos a esse Deus tão bondoso.
conceder. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 20 e 21 e 22, correção, 21 e 22. A gente vai ler esses iniciais e no decorrer da mensagem a gente vai ler os versículos seguintes que vão de 23 a 35. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar, vamos conversar com Deus e vamos pedir a iluminação de Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos conversar com o Senhor nessa noite. E é uma conversa individual contigo, cada um de nós, Senhor. E nessa conversa, Pai, com o Senhor, nós queremos pedir que o Espírito Santo esteja falando ao nosso coração.
E que dentro do nosso coração, a começar comigo, Pai, que o Senhor me deu a honra de conduzir essa igreja. E a cada vida que aqui está, nós possamos sentir o Espírito Santo de Deus iluminando-nos e abrindo os nossos olhos para ver e perceber aquilo que nós não percebemos muitas vezes. Senhor, no nome de Jesus, que essa igreja seja edificada pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus conduza essa palavra. Me coloca, Senhor, atrás da cruz de Jesus Cristo. Que eu não fale nada de mim mesmo, nem sobre mim mesmo. Não fale nada, Deus, que passe pela minha mente ou coração, mas que a minha boca seja a boca de Deus nessa noite, para que o Senhor possa falar à igreja e ministrar ao nosso coração. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos abençoe com essa palavra. E te peço que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus estava com os seus discípulos. E no capítulo 18, que nós lemos, nos versos 21, Jesus começa, e ele sempre faz assim, ele aproveita uma situação que o cerca, ou uma circunstância que o cerca, e ele traz um ensinamento para a igreja. Ele traz um ensinamento para o irmão, traz um ensinamento para a irmã, traz um ensinamento para mim e para você nessa noite, por meio do que foi ministrado a outros no contexto de Jesus. Então Jesus, andando com os discípulos, em especial os apóstolos que estavam ao lado dele, ele, naquele momento, ele está ensinando sobre perdão. E ele conversa com Pedro, ele diz assim, a partir da pergunta de Pedro que é feita, que está no verso 21. Então Pedro, aproximando, lhe perguntou assim, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão ou a minha irmã? Até quantas vezes? Aí ele responde, até 7 vezes? E talvez Pedro, quando faz essa pergunta, ele fica assim um pouco ensoberbecido com essa pergunta, que ele mesmo responde, porque ele diz, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? A gente sabe que em cada cultura, os números têm um significado. Por exemplo, se a gente for falar que é um aluno que é excelente, a gente vai dizer, esse é um aluno nota 10. Se você disser 10, então sabe que ele é um aluno bom. Se você diz, aquele é um aluno nota 0. Então tem um aspecto negativo. É engraçado, um pastor uma vez contou um exemplo que aconteceu com ele, foi muito engraçado, que ele foi ministrar em Portugal, na palestra, e alguém, quando estava lá, ele pediu uma água, que estava com a garganta um pouco seca, alguém traz uma água para ele, e ele diz assim, muito obrigado, você é nota 10. E ela ficou com a cara triste para ele, olhou ele com a cara tristonha. E quando, depois ele terminou o culto, ele conversando lá, ele descobriu que lá em Portugal não é 10, é 20. Ou seja, a pessoa excelente, ele diz, é nota 20. Então você imagina, né? Ela trouxe água para ele deu metade para ela, 50%. Por isso que ela saiu com a cara meio triste. Então, assim, em cada cultura o número tem um significado. Na cultura judaica não era diferente. Olha aqui o que é que Pedro faz. Eu não sei quantos sabem desse aspecto judaico. O perdão ensinado lá deveria ser até 3 vezes, não até 7. O perdão ensinado entre eles era até 3 vezes. Aí Pedro diz o seguinte, eu vou responder 7, porque de repente eu sou enaltecido. Aí diz, Senhor, até 7 vezes, porque 7 vezes na cultura judaica é o número da perfeição. Mas para o perdão era só 3. Mas Pedro faz o quê? Ele responde com o número da perfeição, até 7. Aí Jesus usa um superlativo. Não até 7. Eu te digo que, a resposta de Jesus diz, eu te digo que até mais 70 vezes 7. Ou seja, quando Jesus usa essa expressão, ele está usando superlativo, ou seja, tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser muito além disso, o perdão. E essa palavra perdão é preciso para a minha vida, para a sua vida, é preciso para nós dentro de casa, dentro da nossa casa. Às vezes nós estamos em casa em conflito com a esposa por alguma situação, e às vezes acontece comigo, acontece com você. Recentemente aconteceu lá em casa, às vezes a gente tem isso, e a gente tem que pedir perdão, e tem que ministrar perdão, senão não tem harmonia dentro do lar.
Acontece isso. Às vezes é no trabalho. Às vezes o patrão te fez alguma coisa, te machucou. Aí você, às vezes, está ferido e ele não tem coragem de pedir perdão a você. Às vezes é você que foi desobediente em alguma coisa, não tem coragem de pedir perdão. E o perdão é fácil? Meu irmão, o perdão é uma das coisas na vida cristã mais difícil de ser exercida. O perdão é uma das coisas mais difíceis. Perdoar é uma decisão, guarde isso no seu coração. Perdoar não é um sentimento. Se você for esperar sentir para pedir perdão, meu amigo, você não vai pedir. Se você esperar sentir, eu estou sentindo que eu devo pedir perdão, você não vai pedir. Você tem que decidir pedir. É decisão. Perdão é decisão. Tá certo? Agora sim, não é fácil, mas se esperarmos sentir, não vamos sentir nunca. Dificilmente vamos conseguir cumprir esse mandamento do Senhor. Por que eu estou afirmando isso? Porque perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Às vezes, dentro de famílias, eu conheço problemas em família, que às vezes a pessoa não conseguiu perdoar um parente. E olha aqui, por exemplo, na família da gente, a gente tem mais facilidade. Por quê? Porque a gente vai estar sempre em contato, então a gente acaba esquecendo. Mas eu já vi pessoas de mesma família que não, pai que não perdoa a filha. Filha ou filho que não perdoa pai. Não perdoa. Lá destruído porque não houve perdão. Então o perdão é algo necessário na nossa vida. Algo necessário. Existe um escritor que ele escreve um livro, ele é um psicólogo, e ele escreve um livro, parece que o título do livro é algo parecido assim, Culpa, onde a psicologia e a religião se encontram. É uma coisa mais ou menos desse tipo. Ele diz nesse livro, essa estatística, que 78% das pessoas que se encontram hospitalizadas doentes é por causa de falta de perdão. Preste atenção, 78% das pessoas que estão hospitalizadas, elas estão com problemas de saúde decorrentes do fato de não perdoar ou não pedir perdão. É claro que tem gente internada por outro motivo, é evidente, mas 78%, isso é estatística, de pessoas que contraíram doenças, essas doenças foram decorrentes do fato de não pedir perdão ou de não perdoar. Então, perdão na vida cristã, em especial na nossa vida como crente, é uma necessidade. É uma necessidade. E eu quero ir adiante no texto. Coloca aqui, por favor, Luiz Augusto, a partir do versículo 23, e a gente vai lendo junto. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Jesus primeiro conversa com Pedro e dá esse exemplo, e ele conta uma parábola, conta uma história para Pedro, para ele entender. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos ler você. Leiam, por favor. Não tendo ele, volta. E passando a fazê-lo, a igreja lê. E passando a fazê-lo, guarde esse número, 10.000 talentos. Adiante.
Glória a Deus. Irmãos, vamos entender um pouquinho essa história. Quanto é que essa história Jesus conta? Quanto é que esse homem devia a seu senhor? Eu disse para vocês decorarem. 10.000 talentos. Quanto aquele servo devia a ele? A primeira que ele vai cobrar? Quanto? 100 denários. Assim, a gente não consegue calcular com exatidão quanto é 10.000 talentos. Mas eu vou dar uma dica para vocês, onde facilita a nossa aproximação de números. Havia várias regiões no meio do povo lá. Aquele povo era formado por regiões, como Nordeste, Sudeste, aqui, lá eram outras. Havia a região de Samaria, havia a região da Galileia, da Idumeia, da Judéia e de Bereia. Essas 5 regiões, para vocês terem ideia, essas 5 regiões, durante um ano, somado tudo que elas arrecadavam de impostos, você sabe quantas elas arrecadavam? 800 denários. Essas 5 regiões, durante um ano de pagamento de impostos a Roma, era arrecadado 800 denários. Aquele homem devia quanto? Mais do que 10 vezes, porque se fosse 10 vezes daria 8.000 denários, ele devia 10.000 denários. Desculpa, talentos. 10.000 talentos. Foram calcular mais ou menos em peso, aquilo era mais ou menos equivalente a 350 mil quilos de ouro. Eu pergunto para vocês, esse homem pagaria algum dia isso? Ele teria condição de pagar isso? Nunca. É algo impagável. Ele jamais conseguiria pagar isso. Nunca conseguiria. Mas o Senhor o perdoa. E é engraçado que ele antes pede ao seu Senhor não que perdoasse, ele disse, dá um tempo que eu vou pagar. Me dá um tempinho que eu vou pagar essa dívida. Gente, ele nunca pagaria. Essa expressão, dá-me um tempo que eu vou pagar, traz para nós uma coisa, que é perniciosa na nossa vida, na minha vida e na sua. Sabe o que é? É aquela ideia do orgulho. Achar que é capaz de resolver algo. Achar que é capaz de fazer algo que está fora do seu alcance. Mas ele é orgulhoso. Dá-me um tempo que eu vou pagar. Ele nunca conseguiria pagar. A palavra que ele usa lá, ele pede vamos dizer assim, um tempo para pagar. Ele pede um adiamento da vida para ele pagar, mas ele nunca vai pagar. Mas o seu Senhor quita a dívida para ele. A palavra que é usada no grego para o Senhor quitar a dívida, que a dívida é cancelada, é como se ele tivesse uma nota promissória dele, ele rasgasse a nota promissória na frente dele. Ou seja, não tem mais dívida. Mas na mente dele, por causa do orgulho, ele não tinha sido perdoado. A dívida tinha sido adiada. Mas ele foi perdoado. E ele vai cobrar lá. E ele vai buscar a cobrança. Então esse texto nos ensina algumas coisas a partir dessa história narrada. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns princípios sobre o perdão. Algumas coisas importantes na nossa vida sobre o perdão. A primeira delas é que o perdão é necessário na nossa vida. O perdão é uma necessidade na nossa vida. Perdoar é necessário. A decisão de perdoar realmente é muito difícil. A decisão minha e sua de perdoar é muito difícil. É algo que não é fácil, mas é uma necessidade, ao mesmo tempo que é uma decisão. Aí eu digo para você e digo para mim ao mesmo tempo, não espere sentir a vontade de pedir perdão ou de perdoar. Não espere. Tome a decisão de fazê-lo. Tome a decisão de perdoar. Por quê? Primeiro, para não ficar doente. Para não ficar doente. O pastor Hernando Dias Lopes, numa pregação, eu não lembro exatamente qual a pregação, o tema não era perdão, mas ele conta uma história sobre uma situação de perdão nessa pregação. Agora eu não me lembro qual a pregação, quando eu souber eu digo até para os irmãos, mas é uma mensagem que ele prega e ele usa a figura de uma filha que vai até ele,
ao final do culto, diz assim: pastor, eu queria que o senhor fosse lá em casa. Aí ele diz assim: eu posso ir lá. Aí marca um dia e vai lá. Aí ele perguntou antes: mas por que eu tenho que ir na sua casa? Porque a minha mãe, ela sofre muito, ela é muito rancorosa por alguma coisa, ela tem algo dentro dela e ela não consegue compartilhar com a gente. E eu queria que o senhor orasse por ela. Aí o pastor Hernandes Dias Lopes vai na casa dessa mulher, ele conta no testemunho dele, e quando ele chega lá, ele diz: eu vim visitar a senhora. Ela diz: é muito importante que o senhor esteja aqui. Eu queria só ficar, eu e o senhor aqui, que os meus filhos saíssem. E os dois filhos dela, que era um casal que chamou o pastor para ir lá, saem e deixa só o pastor Hernandes Dias Lopes com ela. E o pastor Hernandes Dias Lopes usa essa expressão. Então ela abriu o coração, a câmara de horrores. Ele usa essa expressão. E ele diz o seguinte: pastor, ela contando para ele, eu queria contar uma história para o senhor. Quando eu namorava com meu marido, ela conta, eu traí o meu marido. Quando eu namorava. E eu não contei para ele que tinha traído enquanto namorava. E não traí mais, continuei com ele, noivei, e não contei para ele que tinha traído quando namorava. Casei-me com ele e não contei para ele que tinha traído quando namorava. E nós vivemos juntos mais de 30 anos e não contei para ele que tinha traído quando namorava. E ele morreu. E eu carrego isso dentro do meu coração, que eu nunca contei para ele que tinha traído. Ao pastor Hernandes Lopes conta que você fez isso mais outras vezes? Ela disse: nunca. O pastor Hernandes Lopes disse: você se arrependeu? Ela disse: sim. Ele disse: então eu quero ministrar para você nesse instante que Deus já lhe perdoou. Eu quero ministrar para o seu coração que você está perdoada. E ele disse que daquele momento em diante, aquela mulher tomou posse do perdão divino e a vida foi mudada, os relacionamentos com o filho, ela parece que passou até a frequentar a igreja e é crente. Mas por que é que eu contei esse exemplo desse testemunho que eu vi do pastor uma vez contando isso? Gente, a falta de perdão ou a falta de perdoar ou de pedir perdão adoece as pessoas. Mas adoece mesmo. Às vezes, dentro da casa da gente, a gente não perdoa o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a esposa, ou o marido, alguém, e a gente adoece. E essa doença acompanha a gente. É fácil perdoar, eu já falei, não é fácil perdoar. Mas o perdoar é muitas coisas. A primeira delas é uma necessidade. Eu preciso perdoar. Você precisa perdoar. Eu preciso pedir perdão. Você precisa pedir perdão. Estou falando individualmente. Nós precisamos aprender a viver. Por que nós precisamos? Porque nós precisamos, acima de tudo, nos libertar disso que aprisiona a gente. Porque a prisão, a falta de perdão, ou de perdoar ou de pedir perdão, aprisiona a gente. Bota aí para a gente, por favor, Marcos 11, 25 a 26. Por que precisamos perdoar? Marcos 11, 25 e 26. Por favor. A igreja lê. E quando? O próximo, 26. Então, por que é que nós precisamos perdoar? Para que o nosso Pai Celeste nos perdoe. Aí você pode pensar e dizer daí, não, os nossos pecados já foram perdoados. O Senhor prega aqui dizendo que os nossos pecados foram perdoados e os pecados do passado foram perdoados, do presente foram perdoados e do futuro foram perdoados. O Senhor prega isso aqui. Então, o meu pecado do futuro já está perdoado. O Senhor falou isso. Então, como é que o Senhor está pregando agora dizendo que se eu não perdoar, o Pai Celeste não me perdoa? Deixa eu falar uma coisa para você que não contraria o que eu digo na ceia. O perdão é algo que acompanha a vida do crente. E nós perdoamos, não é porque nós somos bons, não. Nós perdoamos, não é porque nós somos pessoas especiais ou excelentes, não. É porque nós experimentamos o amor de Deus que nos perdoou. Por isso que a gente também perdoou, pede perdão.
Então é algo que deve acompanhar a vida do crente. O quê? O pedir perdão e o perdoar. Aí se o crente não perdoa, então ele e ela, eu e você somos qualquer coisa, menos crente. Mas às vezes a gente ainda reluta contra isso. Mas perdoar é uma necessidade que acompanha a nossa vida todo momento. Você já pensou? Você já imaginou? Você está trabalhando. Eu lembro de uma história, eu contei aqui para vocês. Quando eu fazia o meu primeiro grau, na 8ª série, eu tive uma briga com um colega. Eu nunca fui de brigar, mas foi uma besteirinha que a gente ficou sem se falar. Gente, acontecia uma coisa incrível nessa sala de aula. Eu fiquei sem falar com ele por causa dessa besteirinha. Ele me machucou, aí houve um princípio de quase briga, né? Mas não houve, mas a gente ficou sem se falar. Gente, durante o ano todo, parece que na sala, minha sala tinha 51 alunos, parece que na sala tinha 50 alunos que era ele, e só um não era. Para onde eu me virava, eu via a pessoa. Eram 51 alunos na minha sala de aula. Parece que 50 era ele, e um não era. Porque para onde eu olhava, onde eu me virava, eu via a pessoa. Sabe por quê? Porque ficou esse clima. Numa sala de aula que a gente só se via de manhã. Numa sala de aula que a gente se via pela manhã. 50 alunos. Mas parece que só tinha ele. Onde eu me virava, ele estava. E aquilo doía tanto meu coração, eu não falar com ele. Eu terminei o meu primeiro grau. Era 8ª, só tinha até 8ª nessa época. Fiz o meu 2º grau, eu fui para o colégio, ele para outro. Ele mudou de perto da minha casa, eu nunca mais o vi. Nunca mais o vi. Fiquei sem vê-lo por muito tempo. Depois, quando crente, 15 anos depois de crente, o Espírito Santo incomodou meu coração, que eu nem lembrava disso. E Deus falou ao meu coração, dizendo assim, ó, você lembra do Pereira? Aí quando eu lembrei o nome Pereira, eu digo, lembro. Aquela ideia, eu estou mal dele. A gente era criança, né? Não tinha aquele negócio do dedinho, ficava mal no começo da aula e ficava bem, tinha um negócio de bater assim para desligar e depois para ligar de novo. Eu fiquei mal dele. Eu estou mal dele. Era como se eu dissesse, você não está mal dele não, você está mal de mim, porque você não pediu perdão ainda a ele. Aí eu mandei a minha irmã que era viva, a Euda, tia do Guilherme, a Euda, minha irmã. A Euda, minha irmã, era uma detetive, quando era viva. Se desse o nome para a pessoa, ela encontrava onde a pessoa morava, incrível. Dava o nome para a pessoa, ela encontrou a pessoa lá no Pará, não sei onde, ela tinha um negócio, eu não sei como é que ela investigava, ela descobria. Eu disse, eu preciso descobrir onde é que tem uma pessoa para mim, onde é? O nome dele, o Pereira. Como é o nome dele? José Pereira da Silva, lembro até hoje. Ela disse, quando foi com a semana, eu descobri onde é. Ele trabalha na recepção do hotel Praia de Iracema, fica lá ali pela Praia de Iracema. É. Aí ela me deu o telefone, está aqui o telefone do hotel, da recepção. No outro dia eu liguei. Quem atendeu o telefone? Pereira. Eu disse assim, eu queria falar com o José Pereira da Silva, mas eu conheci a voz. Ele disse, é ele. Ele disse, você sabe quem está falando? Ele disse, não. É o Levi. Levi, rapaz. Meu irmão, parece que a gente não tinha nem brigado. E aquilo foi tão bom para mim, foi um sentimento tão bom, eu tive a impressão que a gente não tinha nem brigado. Mas eu disse, eu quero dizer uma coisa para você, o que é? Eu preciso pedir perdão a você. Porque eu fiz aquilo com você, a gente ficou sem se falar, nós ficamos um ano todo sem se falar, eu quero pedir perdão a você porque eu sou crente. Ele disse, rapaz, esquece isso, você está perdoado. Eu digo, amém. Gente, quando eu libertei o Pereira, porque ele estava preso dentro de mim, ele me libertou. Sabe por quê? Porque o perdão também nos liberta. O perdão é uma decisão, o perdão é uma necessidade e o perdão nos liberta. E se a gente não perdoar, a gente vai passar a vida toda, como aquela mulher que chamou o pastor Hernando Dias Lopes na casa, vai passar a vida toda preso ou preso. A vida toda. Quem é casado aí, ou quem tem um filho, alguma coisa aí, quando está brigado em casa às vezes, se a casa da gente é um céu, quem é casado sabe disso. É um céu, é maravilhoso, mas quando está brigado é o quê? É um inferno. Tem uma música de um cantor, Charles Aznavour, ele já morreu, ele canta uma música chamada She, que é ela. E ele diz assim, a música She, baby the face I can't forget. Ele diz o seguinte para a mulher, você é aquela que é capaz de tornar o meu dia um céu ou um inferno. Na música ele diz, você é aquela que é capaz de tornar o meu dia um céu ou um inferno. E é mesmo.
A mulher é aquela que é capaz de tornar nosso dia um céu ou um inferno. O homem também é capaz de tornar o dia para a mulher um céu ou um inferno. E quando a gente está brigado, meu irmão, a gente torna o nosso lar um inferno. A mulher está no canto, a gente não quer ir. Você quer ir no banheiro, a mulher está no banheiro, você fica lá se aguentando, mas não chega lá, só vai quando ela sai de perto. Você quer ir no bebedouro, não vai porque a mulher está perto ou o homem está perto. Você quer passar na porta, não passa. Você quer pegar uma coisa, não pega. Por causa da dureza do coração da gente. Mas a Bíblia diz o quê? Perdoe. Liberte-se. O perdão é libertador. Mas o perdão também é algo muito precioso na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarde essa frase. Se um homem, e você coloca um homem ou uma mulher, mal te ferir, perdoe-o, para que não hajam dois homens maus. Se um homem mau ou uma mulher má te ferir, perdoe-o, para que não haja dois homens maus. Por quê? Porque perdoar é uma medida necessária para que a gente não adoeça. Para que a gente não adoeça. Talvez eu e você temos alguém da família, ou algum conhecido de algum tempo, ou alguma situação que a gente precisa perdoar. E a gente ainda não perdoou. Ou que a gente precisa pedir perdão. E a gente não pediu. Perdoar, pedir perdão é necessário na vida cristã. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Se nós não perdoarmos aquele que nós temos ofendido, em primeira instância a gente ofende a Deus com o nosso pecado, é claro. Mas às vezes uma pessoa, se eu e você não perdoarmos, nem adianta você perder tempo orando. Por quê? Porque Deus não vai ouvir a sua oração. E nem a minha oração. Eu posso ser pastor. Você pode ser presbítero, ou diácono, ou líder de departamento, ou o que for. Você pode ser apóstolo, se você quiser dar o nome. Se você não perdoar alguém, você vai orar e a sua oração não será ouvida. Não será ouvida. Então, é necessário que a gente ore. A Bíblia nos ensina também que você não pode nem ofertar se você não perdoar o irmão. O que é que a Bíblia diz? Quando trouxeres a tua oferta ao altar, e você tiver alguém que falta você perdoar, vou parafrasear o texto, segura a oferta aí, vai corrigir a situação com a pessoa, volta e oferta, para que a tua oferta seja recebida. Olha a dimensão do perdão, como é que é na nossa vida. Olha a dimensão e olha a importância, né? Não é só a dimensão, olha a importância do perdão na nossa vida. Até onde ela vai. Até onde ela alcança na nossa vida. Aí esse homem aqui, que não tinha a menor condição de pagar a dívida, e esse texto está aqui para dizer isso mesmo. Essa ideia aqui dos 10 mil talentos é para mostrar a nossa incapacidade de ser perdoado. Quando o texto mostra que o valor da dívida era esse, porque não dá para conceber a ideia desse homem dever isso. É humanamente impossível que ele devesse isso. Então a figura aqui que é contada nessa história por Jesus, para Pedro, é para mostrar a incapacidade do homem perdoar. Bota aqui o texto, por favor, Gênesis, quando Adão peca. Alguém procura aí, ajuda aí para o Savinho localizar. Quando Adão peca, e o texto, quando ele está lá com Eva, fazem roupa, eles vão cozer roupa, e eles ficam escondidos de Deus. Alguém localiza aí em Gênesis, capítulo 1, ainda 1 ou 2. Acho que chega no 2, né? O quarto é o homicídio, né? 2, talvez 3. Do capítulo 3, quando ele pecou, e o momento em que eles vão cozer roupa e se esconde de Deus. Alguém procura e bota aqui. Não, é depois, né? Não entenda a mão e tome também como dava a vida. O Senhor... 3,7, por favor. Marquinhos achou. 3,7. 3,7. O 6.
A gente leu 6 e 7. Vendo a mulher que a ave era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento, tornou-lhe o fruto e comeu, também deu o marido e ele comeu. 7. Abriram-se então os olhos e ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Cozeram, volta um pouquinho, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deixa eu explicar para você o que é isso. Às vezes nos desenhos de criança, ou em algum filme, passa, por exemplo, eles cobrindo só a parte íntimas. Não, isso aqui, eles se cobriram de alto a baixo. Eles estão cobertos daqui para baixo. Não é como nos desenhos, não, eles estão cobertos daqui para baixo. Agora, vai adiante e mostra os textos que Deus chama ele. 7, vai para o 8. E chamou o Senhor Deus aos homens e lhe perguntou, onde estás? O 10. Eles responderam, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu pergunto para vocês, eles estavam nu? Deixa eu perguntar para vocês, eles estavam nu? Não. Por que eles dizem que estavam nu? Esse texto quer mostrar que a nossa justiça, ou o nosso ato, diante de Deus, não tem valor. Para o homem e para a mulher, estava vestido. Quem olhasse, se existisse alguém, eles estavam vestidos. Mas eles tinham consciência de que o ato deles, ou qualquer atitude deles, de tentar encobrir ou esconder, é humano. Para Deus isso não tem valor. Por isso que eles dizem, nós estávamos nus, por isso nos escondemos. Mas eles estavam em tese vestidos. Eles não estavam nus, literalmente. Mas isso é para demonstrar a incapacidade do homem, sem Deus, de ter algum ato nessa dimensão. Então vem o quarto ensino sobre o perdão. O perdão é algo divino. O perdão não é algo humano. E se não for Deus na minha vida e na sua vida, a gente não é capaz de perdoar ou de pedir perdão. Há necessidade de que Deus haja na nossa vida. E quando Ele age na nossa vida, existe a necessidade de mim e sua de ser decisivo, não esperar sentir, mas tomar decisão, ainda que seja duro. Não esperar sentir, tomar a decisão de pedir perdão. E o perdão é algo assim fantástico, sabe por quê? Porque quanto mais rápido você exercita fazer, melhor. Perceba, quanto mais ele demora na nossa vida, parece que se torna pior. Quanto mais a gente adia pedir perdão, piora. Portanto, se tiver alguém aqui, algum casal brigado, e eu disser assim, peça perdão para ela ou para ele, não deixe chegar em casa não, porque se chegar em casa, você pode ficar um do lado e um do outro, dizendo, começa você, começa você, começa você, e ninguém começa. Então, se houver alguém que precise pedir, não espera não, toma a iniciativa. Vai adiante. Há essa necessidade na nossa vida. Por quê? Porque isso é imprescindível para a nossa relação com Deus. Se a gente não pede perdão ou não perdoa, Deus não ouve a nossa oração, Deus não recebe a nossa oferta, a gente não vive, a gente não tem vida, a gente está preso, a gente fica preso. A gente fica encarcerado dentro de nós mesmos. Por quê? Porque a gente não teve a decisão de, me perdoa, eu errei com você. E outro detalhe sobre perdão, quando você for pedir perdão a alguém, não enfeita muito não. Não vai se mostrar muito santo não. Eu estava em casa e o Espírito Santo tocou o meu coração e eu fui arrebatado até o terceiro céu e Deus me contou. Meu irmão, você vai passar a noite se exaltando, você não vai pedir perdão não. Esse perdão aí, eu fui arrebatado até o terceiro céu, lá eu ouvi coisas inefáveis, aí Deus tocou o meu coração para eu pedir perdão, você então me perdoe. Não, isso não é perdão. Ou então, forma de driblar o perdão. Eu vim aqui, viu André, pedir perdão a você, mas você sabe que eu tinha razão, né? Isso não é perdão. Não tem esse negócio, né? Eu tenho razão, mas eu quero pedir perdão a vocês, Marquinhos, mas quem tem razão sou eu. Isso é perdão? Gente, quando a gente for pedir perdão, a gente evita todas as palavras, a gente diz só assim, meu irmão, me perdoe, eu errei, acabou, pronto, não precisa explicar mais nada. Isso é suficiente, Luciano, me perdoe, eu errei, pronto. Acabou. Usa o mais simples possível, quanto mais objetivo você for, melhor, porque quanto mais você adiar, é pior. Senhor, me ajuda a pedir perdão. Aí chega para o irmão, irmã, me perdoe, eu machuquei você, me perdoe. Eu errei, fiz tudo errado. O que foi que o filho disse para o pai?
O filho não tentou, chegou tentando justificar para o pai. Ele chegou para o pai e disse: pai, pequei contra os céus e diante dos céus, não sei o quê. O que foi que o pai disse? O pai já o abraçou e o beijou, porque o pai entendeu a intenção do coração dele. Acabou. Não precisa mais nada não, filho. Só o fato de você ter voltado para casa já é o suficiente. Então, pedir perdão ou perdoar é voltar para casa. Quando a gente não perdoa, a gente está fora da casa. A gente pode estar dentro do templo, mas a gente está fora da casa. Por que a gente está fora da casa? Porque a gente está fora da presença de Deus. E eu posso estar até dentro aqui da cenáculo, você também, mas está fora da presença de Deus, se a gente não perdoar e não pedir perdão. O perdão é necessário na nossa vida. O perdão é fundamental na nossa vida. Perdoar, guarde isso no coração, é a capacidade da gente ir naquilo que nos feriu e voltarmos de lá ilesos. Perdoar é a capacidade de a gente ir naquilo que nos feriu e voltarmos de lá ilesos, dizendo: eu tenho a cicatriz, não é mais ferida, porque eu já fui tratado. Eu lembro, mas não dói. Perdoar é isso. É eu chegar lá no local que me feriu e não sentir nada, e vai sair de lá ileso. Porque acompanha, às vezes, na vida da gente a cicatriz. Mas a gente foi tratado e foi sarado. E aquilo não dói mais. Cicatriz dói? Cicatriz não dói. Mas fica a marca. Mas não dói. Então, na vida da gente, o pecado ecoa mais ou menos dessa forma. E a Bíblia constantemente nos ensina a esse ir até o outro pedir perdão. Porque é necessidade. É necessidade para outra coisa fundamental na nossa vida. Que a gente anela e deseja. E a gente não vive sem. Porque tudo na nossa vida é vindo de Deus. Se a gente não perdoar ou não pedir perdão, a bênção não vem sobre a nossa vida. Se eu não perdoar o irmão ou a irmã, ou se eu não pedir perdão ao irmão ou à irmã, a bênção não vai vir sobre a minha vida. Pode acreditar, ela não vem. Por quê? Porque Deus não vai abençoar. Ele não abençoou nem o meu local de trabalho, nem o seu. Ele não abençoou nem o nosso lar. Ele não abençoou nem a rua onde a gente mora, se tem um conflito com o vizinho. Ele não abençoa quem trabalha com carro, o nosso carro. Se a gente está em pecado, não abençoa. Ele não abençoa os nossos projetos. As nossas orações, nós já falamos, ele nem ouve. A nossa oferta, ele nem recebe. Você vê a gravidade do que é produzido na nossa vida a partir da ausência do pedido de perdão. E quantas pessoas passam a vida toda juntas sem se perdoar? Ou sem pedir perdão? Perdoar é tirar o lixo que puseram dentro de nós. Perdoar é tirar o lixo que puseram dentro de nós. Quando eu perdoo, quando você perdoa, a gente tira o lixo que não foi o outro que colocou, ou foi a outra, que o pecado colocou dentro de nós. Esse lixo foi o pecado que colocou dentro de nós, a nossa natureza, o nosso sentimento errado, foi ele que colocou dentro de nós. Perdoar é tirar esse lixo que está dentro da gente. Porque quando a gente não perdoa, ele está dentro da gente lá, e ele vai destruir a gente em algum momento. Em algum momento a gente vai ficar doente por causa disso. Perdoar, guarde essa frase, é muito bonita. É libertar um prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro era você, porque o ressentimento prendia você. Perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro era você. Porque quando você prende alguém, quem acaba ficando preso é você. Então, quando eu perdoo, eu liberto alguém e descubro que quem estava preso era eu, no fim das contas. A gente precisa entender essas coisas sobre o perdão na vida. Deixa eu falar um pouco mais para vocês sobre perdão. Porque sempre edifica a igreja, edifica a minha vida, edifica a sua vida. Os irmãos de José, tendo medo do que José podia fazer com eles, que o pai agora era morrido, e José agora tem poder, eles ficam aflitos.
E eles chegam para José com medo. E conta-se, José, nós fizemos isso, tal, nós erramos, tal, tal, tal. E José diz aquela resposta. Coloca aqui, eu acho que é capítulo 50 de Gênesis. É o último capítulo de Gênesis. Quando Judá chega lá para conversar com José. Capítulo 50 de Gênesis. Quem encontrar mais fácil aí, ajuda a gente aí para a gente localizar. Eu acho que é no capítulo 50 de Gênesis, se eu não me engano. Quando ele chega para José lá. Vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Aí adiante, por favor, é esse texto mesmo. Aí o texto diz: já foi? Já saltou daquele para esse? Aquele era qual? Aquele era o 19, era? O anterior agora? Era o 15. Bota do 15 até o 20, por favor. O 15 já foi lido, bota o 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. 18. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por 3 servos. Deixa aqui no texto. Eles ficaram com medo. Morreu Jacó, e agora? José vai descontar em nós o que a gente fez com ele. José vai maltratar a gente pelo que nós fizemos com ele. Não tem jeito para nós estamos perdidos. Mas José, diz o texto adiante, 19. Respondeu José: não temais. Acaso estou em lugar de Deus? 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu quero acrescentar algo a esse texto aqui que não tem, mas é uma verdade que está aqui. José disse, isso são palavras minhas. José disse: não, fiquem tranquilos e descansem. O coração de vocês pode ficar, o coração de vocês intentaram mal contra mim. Eu não sou bobo. Vocês intentaram mal contra mim, eu não sou bobo. Eu sei o que vocês fizeram comigo. Eu sei que vocês fizeram mal para mim. Só que tem uma questão. Quem é carregado pela graça não fica refém da lembrança do passado. Guarde isso no seu coração. Quem é carregado pela graça não fica refém da lembrança do passado. O detalhe: eu vou fazer com vocês exatamente diferente do que vocês fizeram comigo. Eu vou cuidar de vocês, porque cada um só dá o que tem. José era cheio de graça, então ele não podia dar outra coisa. Quem é guiado pelo ódio, retribui com ódio. Quem é guiado pelo qualquer outro sentimento que seja contra Deus, retribui com esse sentimento. Mas quem é guiado pela graça, a sua atitude gera na vida da outra pessoa graça. Ele retribui com graça. José está dizendo: eu não sou bobo, não. Eu sei que vocês fizeram mal para mim, vocês fizeram porque quiseram. Só que a graça de Deus sobre a minha vida me permite viver sem lembrar das coisas do passado e me angustiar com elas, porque eu já perdoei vocês. Eu não vou carregar isso. Ao contrário, eu vou fazer com vocês diferente. Eu vou fazer o bem sobre a vida de vocês. Porque eu vou dar para vocês aquilo que está dentro de mim, o que tenho de melhor. Então, perdoar ou pedir perdão é encher a sua vida e o seu coração daquilo que é bom. Daquilo que efetivamente tem valor na nossa vida. Daquilo que nos torna mais perto de Deus. E ao contrário das outras reflexões, a mensagem vai ser no fim da pregação. Eu quero dar um título a essa mensagem dessa noite. Deseje se parecer com Deus. 2 pontos. Perdoe. Diga aí para o seu irmão. Deseje se parecer com Deus. 2 pontos. Perdoe. E eu quero finalizar
com a frase do poeta. O poeta diz: nós parecemos com um animal quando matamos. Nós parecemos com um homem quando amamos. E nós parecemos com Deus quando perdoamos. Então queira ser parecido com Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.